Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz? Quem está muito feliz? Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez aqui com os irmãos. Louvar a Deus por esta rica oportunidade, é privilégio para nós. Louvar a Deus pela vida do nosso querido pastor Nonato, que também, como todos vocês sabem, tenho a alegria de chamar de pai. Apesar que hoje é o Dia das Mães, né? Eu quero que você abra sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo de número 33. Livro do Êxodo, capítulo de número 33. Eu sei que festa é difícil de manter a calma, mas eu acredito que se você continuar no mesmo ritmo, você não vai pegar. Então eu peço toda a sua atenção, porque a mensagem é como um filme. Se você perder o começo, você não vai entender o meio e vai estar perdido no final. Então eu quero que você tenha toda a sua atenção aqui, para que você não perca a mensagem. Sabe por quê? Porque a palavra é como uma semente lançada. Se o coração, se a terra estiver boa, ela vai cair nessa terra e vai gerar muito fruto para a glória de Deus. Mas se a terra estiver seca, se a terra estiver entre espinhos, se a terra estiver no meio das pedras, não vai gerar. Quem está aqui? Glória a Deus. Então, se você puder trocar o barulho de conversa por glória a Deus e aleluia, vai ser uma bênção. Faça como o pastor Nonato ensina. Se ele pedir para você ficar em pé na hora da palavra, você fica em pé. Mas se ele disser que não tem problema, que pode ficar sentado, faça como ele ensina para vocês. Livro do Êxodo, capítulo de número 33. Nós vamos ler só 2 versículos. Quantos versículos? A partir do versículo de número 14. Êxodo 33, 14. Respondeu-lhe o Senhor: a minha presença irá contigo e eu te farei descansar. Então Moisés lhe disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Amém? Amém, irmãos? Sentado como estamos, curve a sua cabeça. Senhor, nós te bendizemos pela tua palavra. Eu quero louvar ao Senhor pela vida do teu servo que me apresentou ao Senhor em oração. E eu quero, Senhor, te pedir pela tua igreja que aqui está. Meu Senhor, nós sabemos que são muitas as distrações, são muitas as situações que são colocadas diante de um momento como esse, para que a tua palavra não penetre no coração do homem. Mas eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor nos dê graça nessa noite, de forma que nós sejamos envolvidos pela tua palavra neste lugar. Nós não queremos sair daqui da mesma forma que nós chegamos. Nós queremos sair daqui melhores. Nós queremos sair daqui mais crentes. Nós queremos sair daqui, Senhor, transbordando da tua graça. Por isso nós te pedimos, Senhor, abre os céus sobre nós nesta noite. Derrama da tua glória. Fala conosco para a glória do teu nome. Abre os céus sobre este lugar, meu Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Fale conosco, não permita que ao final deste culto nós passemos por aquela porta sem que nós tenhamos uma certeza em nosso coração. Mais uma vez ouvi o Senhor falar comigo no seu santuário. Por isso te pedimos, Senhor, por sua bondade, misericórdia e graça, fale conosco, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Meus irmãos, o tema do culto é bem propício e eu não tenho a pretensão de me afastar do contexto pelo qual foi estabelecido esse culto em homenagem às mães. É óbvio que nós entendemos que é um culto prestado ao Senhor, mas com uma característica de incentivar as mães e, sobretudo, a família, pelo fato de entender que família é um projeto de Deus. Então eu gostaria de falar um pouco com vocês nesta noite a respeito de uma família envolvida num projeto de Deus. Dá para repetir comigo? 1, 2, 3. Uma família envolvida no projeto de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos para o livro do Êxodo, que quer dizer a saída, nós percebemos que há aqui um movimento. A igreja do Senhor, chamada Israel, naquela época, o povo de Deus, estava em um movimento, caminhando para um propósito. O povo estava caminhando para um propósito. Eles ainda não estavam no propósito específico, eles ainda não estavam no lugar para o qual o Senhor desejava e projetava colocá-los, mas eles estavam caminhando. Eu quero que você entenda que todo o contexto da mensagem não vai deixar você de fora, mas vai colocar você dentro desse propósito. Se vocês não me ajudarem no glória a Deus e aleluia, vai ficar difícil para a gente pregar. Porque por mais que pareça um culto festivo, isso aqui é um culto. Então se você tiver glória a Deus e aleluia para dar, fique à vontade, não vai me atrapalhar. Mas se você conversar, meu irmão, tenha misericórdia de mim. Mas veja bem, o povo está caminhando. O povo está caminhando para a terra prometida. Deus disse: eu vou mandar este povo para uma terra que mana leite e mel. Não é que saía leite da terra, não é que saía mel da terra. Era porque as comidas, as plantas que estavam lá e os animais que estavam lá produziriam leite. A cabra, uma grande produtora de leite, tinha naquela região. E o mel, de uma planta que passa 100 anos para dar o primeiro fruto, chamada de tâmara. A tâmara, ela passa 100 anos para produzir o primeiro fruto. Tem até um ditado judaico que diz: quem planta tâmara não colhe tâmara. Também não podera. Planta com 10 anos de idade, e quando ela vier dar, a pessoa tem que estar com 110 anos. E alguém um dia disse, um senhor de 60 anos de idade estava plantando tâmara, e chegou um jovem e disse: mas como pode? O senhor nessa idade plantando tâmara? Ele olhou para aquele jovem, sorriu e disse: se todos pensassem igual a você, quem colheria tâmara? Então, o povo de Israel estavam caminhando para a terra prometida, mas esse caminhar para a terra prometida começou, pelo menos o seu êxodo, a partir de um propósito. Se você começar a ler o capítulo 2 do livro do Êxodo, você vai entender que para Moisés estar aqui agora falando com Deus a respeito de algumas coisas que havia acontecido, e Moisés vai dizer algo muito interessante que me chama muita atenção. Talvez eu comece a mensagem de trás para frente, mas você vai entender no final. É por isso que eu preciso que você fique ligado. Moisés está aqui no capítulo de número 33 em um diálogo, eu diria que desafiador, não para Deus, mas para Moisés, porque o povo aqui havia murmurado contra Deus,
O povo aqui de Deus, o povo de Israel, havia murmurado contra Deus, porque eles estavam com vontade de comer carne. Deus havia colocado, estabelecido uma padaria no céu, para assim alimentar quase 3 milhões de pessoas em um deserto. Todos os dias tinha maná caindo do céu. E um dia o povo disse: sabe de uma coisa? Estou enjoado de comer maná. O que a gente quer comer mesmo é carne. Mas no Egito ele não comia carne. No Egito eles comiam sopa de pepino e cebola, feita pelas águas barrentas do rio Nilo. Senão a gente quer comer a carne. Porque a gente corre o risco, irmãos, de quando a gente chegar nesse ambiente, a gente lá fora era escravo. Aí Deus traz a gente para um lugar como esse, a gente aceita Cristo, começa a andar na presença de Deus, Deus começa a melhorar as coisas, e a gente começa a ficar besta. A gente começa a achar que a gente está aqui porque a gente é melhor. A gente começa a estar aqui e a gente achar que eu só estou aqui porque, olha, eu não tenho quem, se não for eu, tadinho de Jesus. A gente corre o risco de estar assim, e o povo de Israel ficaram assim, e murmuraram contra Deus. Deus disse: olha, eu vou fazer o que o povo quer, eu vou mandar gordonizes, até para eles comer, até sair pelo buraco das ventas. E Deus fez soprar do rio, eu já vi o rio produzir peixe. Agora gordonizes só no Êxodo. E subiu do mar gordonizes. Irmão, se você ler o texto, você vai entender que dava 1,80 m de altura de gordonizes. E Deus alimentou o povo. Só que tem um problema, Deus ficou irado com aquilo. Deus ficou irado. E Deus disse: Moisés, sabe de uma coisa? Eu não vou mais com vocês. Eu não vou mais com esse povo não. Porque se eu for com esse povo no meio do caminho, possa ser que eu me ire. Então eu não vou não com esse povo. Eu vou mandar um anjo para ir com vocês, mas eu não vou. E Moisés disse: Senhor, como é, Senhor? O Senhor vai matar o povo? Ele disse: se me fizer raiva, eu vou matar. Ele disse: mas Senhor, o que é que as outras nações vão dizer do Senhor? Olha Moisés aconselhando a Deus, olha o homem. Mas Senhor, o que é que as outras nações vão dizer do Senhor? Que o Senhor é um Deus carrasco, que o Senhor é um Deus que não tem misericórdia. As nações outras vão dizer que o Senhor tirou o seu povo do Egito para matar nesse deserto. Senhor, eu não fiz negócio com anjo. E pode ser que se eu começasse a ministrar dizendo assim: eu estou tendo uma revelação, eu estou vendo um anjo entrar aqui na igreja, ele está ali na porta, ele está entrando, quem sabe a igreja toda se levantasse, desse glória a Deus e aleluia, e dissesse: eita, eu estou vendo também o anjo. Só que Moisés não gostou da ideia do anjo. Moisés disse: como é, Senhor, se eu vou mandar um anjo na tua frente? Ele disse: Senhor, se a tua presença não for conosco, nem nos faça sair daqui. Eu disse: meu Deus do céu, olha o compromisso de Moisés com Deus. Ele disse: Senhor, pode ser que o Senhor mande anjo, pode ter coluna de fogo durante a noite, pode ter coluna de nuvem durante o dia, Senhor, pode ter maná caindo do céu, tudo isso é muito bom, mas o que me interessa é a tua presença. Aleluia. Irmão, pode ser que Deus te abençoe, possa ser que Deus faça você prosperar, possa ser que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, mas não abra mão da presença de Deus na sua casa.
porque é a presença de Deus que faz a diferença. Não é o tamanho do salário no final do mês, não é o tamanho do Pix que você vai receber na sua conta bancária. O que vai fazer a diferença na tua vida, meu irmão, é a presença de Deus, é a presença do Senhor. Tem muita gente dizendo que não precisa mais da presença, que se eu fizer um curso de coach, eu vou ministrar uma palavra boa, que se eu fizer uma programação de entretenimento gospel na igreja, eu vou ter a igreja cheia, que se eu falar de prosperidade, as pessoas vão ofertar, e talvez tudo isso tenha lá o seu valor. Mas Moisés entendeu que, como eu entendo, é a presença de Deus que faz a diferença. Ei, deixa eu dizer para você, pode ter tudo na sua casa, pode ter dinheiro, pode ter carro, pode ter casa, mas se não tiver a presença do Senhor, nada será. É a presença dele que vai fazer a diferença. Aleluia por isso. Aleluia. Aleluia. Moisés disse: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Imagine Deus olhando para Moisés: mas rapaz, você é afobado, né, Moisés? Pois faz o seguinte, Moisés, a minha presença irá contigo para te dar descanso. Mas o que descansa Moisés não é a quantidade de dinheiro que Moisés tem. O que descansa Moisés não é a quantidade de ventilação, não é o ar-condicionado da igreja funcionando. O que descansa Moisés não é a quantidade de gente que tem no culto. O que descansa Moisés é a presença dele. Aleluia! Quando você entender que tudo o que você precisa para a sua vida se chama Jesus de Nazaré na sua casa, ei, pode faltar tudo, Deus estará lá. Pastor, mas o senhor disse que ia pregar sobre uma família sendo um projeto ou envolvida num projeto de Deus, é verdade. Só que para que você entenda isso aqui, você precisa ir lá para Êxodo capítulo 2. Tudo começa com a atitude de um homem. Como é o nome do homem, pastor? Arão. Lá no capítulo 2 vai dizer que Arão, da tribo de Levi, foi e se casou com uma mulher da tribo de Levi. Pastor, o que é que quer dizer com isso? É que levita só casa com levita. Tem muita gente se envolvendo com julgo desigual por aí. Tem muita gente se envolvendo com aquilo que não é para se envolver. Ei, levita casa com levita, os irmãos, os jovens. Ei, entenda, se você pretende casar, comece a orar pedindo para Deus dar tua esposa, ou para Deus dar teu esposo, porque quando Deus dá certo. Foi Deus que deu, então permanece firme, não tenha dúvida, se foi Deus que deu. Esse homem toma uma atitude, se casa com uma levita. Eles formam família. O cenário não era um dos melhores, porque ambos eram escravos. Ambos eram escravos. E aí, eles, imagino eu, fazendo o culto doméstico depois do casamento, eles vão para um quartinho de 2 por 2, era a moradia de um escravo em Israel, na época do Império Egípcio. Era um quartinho que eles tinham para morar. Imagina o irmão Arão, junto com a irmã Joquebede, fazendo o culto doméstico em casa. Dentre um culto e outro, eles cultuaram e adoraram a Deus também, na sua intimidade, porque isso também é adorar a Deus. Eles adoraram a Deus, e nasceu uma menina, chamada Miriam. Depois nasceu um menino chamado Arão. Nesse inteirinho, Moisés
ou o rei do Egito, diz que os meninos não podem mais serem ou nascerem, e se nascerem tem que serem mortos. Só que tem uma família que está ali orando, culto doméstico, criando no temor da palavra do Senhor, dizendo: olha, Deus nos fez uma promessa. Deus disse através dos nossos antepassados que nós iríamos morar numa terra que emana leite e mel. Nós estamos debaixo de uma promessa, e quem está debaixo de uma promessa feita pelo Altíssimo, ele pode ficar tranquilo, porque ele escapa de um raio, mas ele não escapa da promessa se cumprir na vida dele. Eles acreditam, eles creem naquilo. Você conhece a história. E aí eles vão e continuam adorando a Deus, trabalhando de dia e orando de noite, porque a vida de crente é assim. Infelizmente, nos dias atuais, os motivos de trabalho têm sido pedra de tropeço, ou pelo menos desculpa, para muitos crentes, que de primeiro saía do trabalho 6 da tarde, chegava em casa, trocava de roupa, tomava banho, vai para onde? Vou para o culto de oração. Hoje talvez chegue e já tem dificuldade de ir para a igreja, não importa a distância que ela seja. Há tempos atrás, chegava do trabalho, ou chegava o final de semana, amanhã tem que acordar cedo. Meu filho, você vai trabalhar? Não, amanhã é domingo, é dia do Senhor. Você vai fazer o quê? Vou para a escola bíblica dominical. E falando em escola bíblica dominical, a gente fala muito de avivamento, porque eu não sei se você sabe, mas nós somos frutos, nós, igreja brasileira, somos frutos de avivamentos em outros lugares. Nós somos frutos de avivamento em outros lugares, mas esse avivamento só aconteceu porque alguém buscou, porque alguém se dedicou, porque alguém leu a palavra, porque alguém orou. Eles estão em Israel, irmão Arão, Miriam, sua filha mais velha, Arão, e nasce Moisés. E a Bíblia diz que naquele tempo os meninos não podiam serem ou continuarem vivos por ordem do rei do Egito, teriam que morrer. O menino nasceu, agora imagine isso, numa casinha de 2x2, um cômodo, nasce uma criança, e a Bíblia diz que a irmã Joquebede escondeu a criança durante 3 meses. Quantos meses? Irmão, pensa comigo, como é que esconde uma criança do vizinho durante 3 meses? Casinha junto uma da outra. Eu imagino o cuidado da irmã Joquebede para o bichinho não chorar, porque se chora e o vizinho descobre, ele recebia recompensa do Egito para denunciar a criança. O menino cresce e a Bíblia vai dizer que ele era formoso à vista. Eu não sei qual era ou qual foi a estratégia de abafar, né? O recurso para abafar o choro da criança. Mas durante 3 meses, a irmã Joquebede conseguiu acalentar a criança de forma que ele não chorasse a ponto de incomodar o vizinho. Isso fala de cuidado que só mãe consegue ter. Pode estar no braço de quem for, chorando do jeito que for,
quando chega no colo da mãe, dorme. E a mãe está envolvida nesse projeto. Cuidado de mãe. E eu não falo isso apenas em um sentido material. Eu falo isso em um sentido sobretudo espiritual. Porque se nós, ou todas as mães, cuidassem dos seus filhos de forma espiritual, o desmantelo não estaria tão grande como está. Infelizmente, irmãos, muitas mães, glória a Deus que aqui não tem, mas muitas mães têm negligenciado a criação de seus filhos. E o governo acha bom isso. E o governo gosta disso. Muitas mães que são apenas genitoras, que às vezes por uma necessidade até entendida, pega uma criança de 1 ano e põe numa creche. E quem sabe, como eu já disse, por N motivos, ela vai deixar que o governo crie aquela criança. Pastor, que o governo crie Por quê? Porque a criança passa mais ou menos 10 horas na creche. O dia tem 24 horas. E essa criança passa 10 na creche. Só restam 14 horas, sim ou não? Dessas 14 horas, a criança vai passar mais 8 horas dormindo em casa. Sobram quantas? 6 horas. E nessas 6 horas você vai ter para você dizer: meu filho, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nessas 6 horas, você vai ter que fazer comida, você vai ter que cuidar dele nas coisas materiais. E acredite, irmãos, estatisticamente falando, dessas 6 horas, por mais que ela seja crente, por mais que ela cante todos os hinos da harpa, por mais que ela saiba até, quem sabe, muitos versículos da Bíblia de cor, mas acredite, dessas 6 horas por dia, ela não tira 1 hora para falar da palavra de Deus para o seu filho. Eis a razão pela qual, nos dias de hoje, as crianças estão fazendo as coisas que estão lá fora. Você vê uma criança de 4, 5 anos, se for uma menina, e você ouvir ela ou alguém colocar uma música mais agitada, ela já faz aqueles 3 jeitinhos e você diz: você viu isso aonde? E ela diz: no TikTok. Quem está criando as crianças dos crentes, muitos, são as redes sociais, são os aplicativos. Só que Joquebede não faz isso. Joquebede ensina a palavra. Pastor, como é que o senhor sabe? Digo daqui a pouco. Daqui a pouco eu lhe digo. 3 meses se passaram e o texto vai dizer: e não podendo mais ocultar o menino. Eu imagino a irmã Joquebede indo para o joelho, porque a ideia que ela teve não era normal. Ela vai para o joelho e diz: meu Deus, o que eu vou fazer? E agora como vai ser? A minha criança, o meu filho tão formoso, quem sabe um projeto lindo na sua vida, e agora eu tenho que entregar ele. Eu imagino a irmã Joquebede se levantando depois de um momento de oração, e ela diz: tive uma ideia. E ela faz um cestinho. Você conhece o texto? Ela unta o cestinho com piche, betume, põe o menino dentro, põe um paninho por cima, alguma coisa, e põe o menino no rio Nilo, entre os juncos. A família toda estava envolvida nesse projeto.
Porque eu não acredito que Joquebede, por mais que tenha tido a ideia, não tenha compartilhado com seu marido. Porque Joquebede não era dessas mulheres que faz as coisas sem combinar com o esposo. Joquebede, tudo que fazia, meu filho, vem cá. A gente não pode mais ficar com esse menino, meu filho. Eu tenho orado a Deus e Deus tem colocado em meu coração que a gente precisa fazer alguma coisa. Imagina disse: o que é que você pensa, mulher? Ela disse: vamos colocar ele num barquinho. Então ela junta ali, quem sabe Arão vai lá pegar os juncos, quem sabe Miriam vai atrás dos betumes. Eles todos estão envolvidos ali. O propósito é proteger Moisés, é proteger o vulnerável. Aí quem sabe eles se juntam ali em família, e quem sabe de noite, porque de dia não tinha como, era trabalho. Eles trabalhavam de sol a sol. Então de noite eles fazem ali o projeto, quem sabe depois do culto doméstico, quem sabe depois do culto em casa, eles vão fazer o barquinho, vão rejuntar ele com betume. Espera, amanhã a gente termina, tem que acordar cedo para trabalhar, e fica lá o projeto. E eu imagino Miriam trabalhando ali naquela região do rio Nilo, dizendo: meu Deus, porque mãe faz isso? Enquanto lava a louça ela ora, enquanto está lavando a roupa ela está dizendo: Senhor, cuida dele. Enquanto está lavando a roupa ela diz: Senhor, visita meu marido no trabalho, guarda ele, protege ele. Mulher, mãe de verdade, de família, enquanto trabalha ela ora e fala com Deus. Eu imagino Miriam ou Joquebede orando e dizendo: Senhor, hoje a gente vai terminar, já coloquei junco, falta só o betume para terminar. Termina. Eu não sei qual foi a hora, mas acredito que foi pela manhã. Miriam ainda não tinha idade para trabalhar como escrava. E antes de Miriam ir para o trabalho, ela foi na beira do rio Nilo com o meninozinho. Depois de ter, quem sabe, amamentado. E se eu não sei o que vai acontecer, mas eu quero que meu filho esteja de barriguinha cheia. Aí ela pega o menino, leva para a margem do rio, põe lá e diz: Miriam, minha filha, fique aqui. O seu trabalho nesse projeto é observar o que vai acontecer com esse barquinho. Eu fico imaginando o que passa pela cabeça de uma mãe que sai para o trabalho e deixa o seu filho vulnerável. Eu imagino naquele dia Joquebede não produziu como era para produzir, porque pensando no filho, e ela está trabalhando, imagino eu. Miriam está de longe olhando, diz o texto, e ela fica olhando. Eu não sei que hora as filhas de Faraó saíam para tomar banho, mas imagino que pela tradição, pelo horário, 9:30 da manhã para 10 horas, elas saíram para o rio para tomar banho e passear pelas margens. Enquanto elas estão por ali passeando com a sua criada, elas veem algo diferente entre os juncos, e elas vão lá, pede para alguém trazer e percebe, é um menino. O menino está chorando. Ela diz: é certamente esse menino é um dos filhos das hebreias. Porque qual é a mãe que abandona o seu filho no meio de um rio, a não ser por uma causa que é maior do que ela? Porque mãe não abandona filho. Mãe que é mãe de verdade, ela cria criança. A mãe de verdade, a não ser por uma causa muito que esteja além das suas possibilidades.
Ela olha e diz: certamente esse menino é filho das hebreias. Mas pastor, por que a filha de Faraó quis ficar com o menino? Eu imagino que só por uma coisa. A Bíblia vai dizer que o menino era bonito. E ela olha ali, porque Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe como fazer. E ela olha e diz: eu vou criar ele. Vou criar o menino. Miriam, que está de longe, vai se aproximando, fala com a filha do rei e diz assim: a senhora não quer que eu vá falar com uma das hebreias, para que ela venha e cuide dele para a senhora? Depois que ela desmamar, ela devolve para a senhora. Olha a Miriam envolvida no projeto. Olha a Miriam sendo instrumento de Deus. Irmão, ela só pode ter sido orientada em casa, através da oração. Porque filho, quando aprende em casa, ele coloca em prática na igreja. Filho, quando aprende em casa, ele coloca em prática na faculdade, no trabalho. O filho, quando aprende em casa, ele coloca em prática na rua, no caixa do supermercado. Aonde ele chegar, ele diz quem ele é. Ei, eu estou aqui, sou crente, sirvo a Deus e sou instrumento do Senhor em um projeto. A Miriam chega e diz assim: a senhora não quer que eu vá lá? E a mulher ouve e diz assim: boa ideia, vai lá. Miriam, que não é besta nem nada, vai chamar quem? Joquebede. Joquebede vai lá, a mãe do menino, e ela diz assim: irmão, nós estamos falando de um tempo de escassez, aonde a mãe da criança era escrava. Olha o que é que Deus faz quando existem joelhos dobrados. Aí agora a filha de Faraó vai dizer o quê? Cria esse menino para mim, que eu vou te pagar uma quantia para você cuidar dele. Agora ela deixa de ser escrava para cuidar do filho e ganhando. Só pode ser Deus que faz um negócio desse. Não é normal. Alguém que está orando envolvido com um projeto que não é dele, mas é de Deus, porque o que eu e você precisamos entender é que nós estamos envolvidos com um projeto, mas não é nosso. O problema é que a gente se envolve em projetos que não é nosso. Aliás, que é nosso. A gente quer servir a Deus fazendo a nossa vontade. A gente quer fazer o projeto de acordo com o que a gente quer. Não, tem que ser assim, tem que fazer assim. Não, é projeto de Deus. Tem que perguntar, é para Ele. Aí agora Joquebede, mãe de Moisés, está trabalhando para cuidar do filho e recebendo salário. Se isso não for Renda Brasil, não sei o que é. Mas é Deus que faz essas coisas, irmão. Pois bem, a família está envolvida no projeto. Eu imagino, depois que Moisés chega em casa, agora liberado por Faraó. Ei, que menino é chorando? Não, esse aqui é filho da filha de Faraó. Imagina aí. Se aí, porque imagina a vizinha falando com Joquebede: mulher, não te vi mais lá amassando o barro. O que foi? Não, agora eu sou funcionária do palácio. Como é, mulher, a história? Eu sou funcionária do palácio. E aí, mulher, eu agora estou recebendo um salário. E tu está fazendo o que lá? Estou cuidando do menino. De quem é esse menino? Você é da filha de Faraó, adotou para ela. Quando se está envolvido em um projeto que não é seu, mas é do Senhor. Pastor, e os meus projetos? Deus vai usar como um trampolim, só para chegar no projeto dele. Deus sempre faz isso. Deus pega o meu projeto e o teu projeto e faz como um trampolim, para daqui nos jogar lá no projeto dele. É isso que Deus faz. Miriam agora vai ensinar o menino. Parece que Miriam foi quem deu algumas ideias para Salomão.
Porque depois ele escreve: ensina a criança no caminho em que ele deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Parece que vejo. Aí Joquebede vai ensinando para Moisés: meu filho, olha, nós somos hebreus, meu filho é hebreu, Deus disse para o povo hebreu que ele ia tirar a gente daqui, ia levar para uma terra que manda leite e mel. Eu imagino Joquebede envolvendo o filho nisso. Pastor, contextualiza para mim entender. Seu filho não vai ser aluno da escola bíblica se você não for primeiro. Porque ensinar no caminho é uma coisa e ensinar o caminho é outra. Ensinar o caminho, Salomão não diz ensina o caminho, ele diz ensina no caminho. Então ensinar o caminho, aí eu dizer: ei neném, tu vai aqui, ó, aí quando tu chegar ali, tu dobra à direita. Eu daqui digo: ó, o caminho é assim. Então ensinar o caminho é eu dizer: meu filho, vá para a escola bíblica e fique em casa. Agora, ensinar no caminho é dizer: vem cá, que eu vou te mostrar por onde é. E aí eu ir junto. Seu filho vai amar a escola bíblica dominical se você amar também. Lá em casa eu tenho uma pequenininha que vai saindo ali. Todos os dias, quando ela, antes de ir para a escola, ela diz assim: pai, hoje tem culto? E no dia que eu disse: só na segunda-feira não tem programação, eu disse: não amor, hoje não tem. Eu disse: eu não sei o que fazer, mas quer morar na igreja. Do dia para em programação, quando não tem na sede, nós vamos visitar a congregação e ela está junto. Vamos visitar um irmão, ela está junto. Mas por quê? Porque eu estou ensinando é no caminho. Mesmo que envelhecer, não se desviará dele. Aí eu imagino Joquebede ensinando esse menino. Possivelmente depois dos 7 anos de idade, entre os 4 e os 7 anos de idade, a filha de Faraó: me dá que ele agora é meu. E agora vai cuidar do menino no palácio. Só que o que tinha para ser implantado já tinha sido implantado. E o autor aos Hebreus vai dizer que Moisés, já depois de velho, rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó só para alcançar um benefício maior do que esse. Não, você não entendeu. Filho da filha de Faraó era príncipe sucessor do trono, era o quarto na hierarquia para se tornar rei do Egito. E Moisés disse: ei, você não é o filho da filha de Faraó? Não, não sou não. Quem é você? Sou hebreu também. Por quê? Porque eu estou procurando um trono que é maior do que esse aqui. Eu creio que sou filho de um rei que é muito maior do que esse aqui. Uma família envolvida em um projeto. Depois que Moisés cresce, vira um homem, príncipe no Egito, e agora já é um quarentão. 40 anos de idade. Você sabe o que acontece? Ele tem que fugir do Egito. Porque no Egito, a filha de Faraó tinha introduzido nele muita coisa. O que, pastor? Moisés falava pelo menos 70 idiomas. Imagine. Como é que o senhor sabe, pastor? Porque o texto da palavra diz: Moisés foi homem sábio, instruído em toda a ciência do Egito. Moisés foi instruído em toda a ciência do Egito. Para um camarada reinar, quem estava na sucessão do reinado teria que se comunicar com o seu povo. E no Egito, potência da época, tinha cerca de 70 idiomas lá. Então Moisés tinha que saber de tudo isso. Aí Moisés, sabichão, príncipe do Egito, falando todos os idiomas, conhecendo de toda a ciência. Deus disse assim: eu vou executar o projeto.
mas eu preciso fazer algumas coisas. Porque talvez a mãe pense que para o seu filho ser um grande instrumento de Deus, ele precisa ser doutor, advogado. Tudo isso é muito bom, mas para Deus executar o projeto não precisa disso. Aí, deixa eu lhe dizer, o que precisa, pastor? Temor a Deus. Só isso, só isso, só isso. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então não justifica o fracasso com a ausência de recurso. Moisés agora é tirado por Deus do Egito e vai para uma terra chamada Midian. E quando ele chega nessa terra, Deus diz assim: agora eu vou fazer com que você fique pronto para o projeto. E o que era que Deus queria com Moisés em Midian? Só desconstruir o que o Egito construiu nele. Só isso. Quando Moisés está lá, Moisés passa 40 anos. Quantos anos Moisés passou no Egito? Quantos anos? Agora Moisés precisa passar 40 anos de Midian, no deserto. Para quê? Para Deus desconstruir aquilo que o Egito construiu nele. Isso significa dizer que tem muita gente dentro da igreja que saiu do Egito, mas ainda tem muita coisa do Egito para ser tirada. E todo dia Deus está tirando. Todo dia Deus vai tirando alguma coisa. Quando é que está pronto? Quando está pronto eu não sei. Mas enquanto você caminha para a igreja, Deus vai tirando alguma coisa de você que veio quando você saiu do Egito. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aí Moisés foi sendo desconstruído, até que um belo dia Moisés estava cuidando das ovelhas. 40 anos cuidando de ovelhas. 40 anos de ministério pastoral. Quem sabe já com um cajadinho na mão, 80 anos de idade. Aí Deus disse assim: agora ele está pronto para executar o projeto. Mas por quê? Porque a glória de Deus não volta para o Egito como príncipe, volta como fugitivo. Porque se voltasse como príncipe, não tirou o povo de Israel porque era príncipe. Mas não, ele é fugitivo. Ele volta, você conhece a história, ele volta para o Egito e Moisés agora carrega consigo de Deus uma promessa e uma unção. Diga: Moisés carregava uma unção. Para que serve uma unção, pastor? Uma unção só serve para duas coisas. A unção de Deus serve para expulsar o que está perto e para atrair o que está longe. A unção só serve para isso. Mas Moisés carregava uma unção tão grande que quando ele chega no Egito, como se tivesse um azogue, ele arrasta para o deserto 2.710.000 pessoas para um deserto. E agora Moisés vai cuidar desse povo como quem cuida de uma família. Por causa de que tudo isso? Por causa de uma família envolvida em um projeto de Deus. Eu quero concluir dizendo para você que Moisés se tornou quem se tornou porque Moisés tinha uma família sólida. Moisés se tornou quem se tornou porque Moisés tinha mãe de joelhos dobrados. Moisés se tornou quem se tornou porque Miriam estava envolvida no projeto também. Ei, a sua família vai ser um projeto específico de Deus quando você conseguir envolver todos em um único propósito. Qual é o nosso propósito? Glorificar o nome do Senhor. O que nós precisamos é entender que para tudo isso acontecer, nós precisamos entender o que Moisés entendeu. Senhor, só dá certo se for com a tua presença. Você pode ficar em pé.
Eu não sei como foi que você chegou aqui. Eu não sei se você já é crente, se você já é cristão. Eu não sei se a sua família já serve a Deus. Mas eu quero dizer que hoje, quem sabe Deus te trouxe aqui certamente para te dizer: a tua família vai dar certo. Pastor, não entendi. A tua família vai dar certo. Mas você precisa dizer: Senhor, eu quero a tua presença na minha casa. Eu quero a tua presença no meio da minha família. Senhor, só a tua presença é o suficiente para a minha casa. Se você nessa noite ainda não entregou a sua vida a Jesus e quer fazer com que a sua família se torne um projeto exclusivo de Deus, você precisa levantar a sua mão e dizer: a partir de hoje, Deus vai morar na minha casa. Eu vou morar com Ele, Ele vai morar comigo. Eu quero sentir Ele na minha casa, conversar com Ele e Ele conversar comigo. Ei, Deus preparou esse dia, essa noite e esse momento para te dizer: leva a presença de Jesus para sua casa hoje. Tem alguém que deseja entregar a sua vida a Cristo? Tem alguém que deseja aceitar Jesus como Salvador e fazer com que a presença de Deus vá morar na sua casa? Tem alguém aí assim? Tem alguém que deseja entregar a sua vida para Cristo? Levante a sua mão como sinal, eu quero orar por você. Tem alguém para Jesus aí? Não, todo mundo é de Jesus. Jesus mora em sua casa. A presença de Jesus está lá na sua casa. Se a presença dele estiver na tua casa, dorme tranquilo, fica tranquilo. É um projeto que Deus está planejando. Continue orando, continue de joelhos dobrados, continue submisso à autoridade da palavra do Senhor, porque Deus fará grandes coisas na sua vida, na sua casa, na sua família, através da sua família, para a glória do nome do Senhor. Aleluia.